os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. O ser no corpo é um passarinho, na janela quer voar. O pensar é bola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, estremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. A casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Boa noite a todos! Sejam todos muito bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, com nosso amigo, nosso professor, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, professor, como está? Tudo bem, Ronaldo, que bom estar aqui junto, boa noite a todos os nossos amigos, boa noite a Ana, que está por aí, nos bastidores. É sempre muito bom estarmos juntos. Mais uma noite de estudo, né, professor? Já temos vários companheiros de estudo, aí a Olga, o Silvio, que falou que aguarda o senhor amanhã, a Marinha Marchiori, a Ana Sintra, a Osmarilda, a Kátia, a Valéria, Diná, a Lurdinha, Antônia Claro, o Fancalo, que falou que não vai poder estar ao vivo, mas depois vai assistir, desejam bons estudos,
a Carmela, o Rafael, o Espanhol, Luciene, a Lala, a Dilva, Maria, Vera aqui de Santos, a Rosângela, Marlise aqui de Santos também, José Luiz Arantes, Simone, a Nilce, a Wanda, e aí vai, hein, professor? Já mais de 60 juntos aí, já preparados para esta noite estudarmos Isso, mais um capítulo da segunda parte. é isso aí. Muito bom mesmo. Quer começar com a prece, professor? Vamos começar com a nossa prece. Então, vamos buscar nosso Pai Celestial na nosso esforço de pensarmos em Deus, de buscarmos a presença dele dentro de nós, ao redor de nós, em todos os lugares, porque Deus, essa força superior que cria e que dá sustentação para tudo que existe, é o nosso Pai amoroso e bom, que providencia para todos nós todos os recursos que nós necessitamos. Que possamos buscá-lo no nosso interior, como ensina Jesus na nossa intimidade, a fim de que possamos pedir a Ele as forças espirituais que todos nós necessitamos para irmos vencendo as nossas dificuldades, aprendendo a ver as belezas que a vida nos oferece e vivermos com alegria, com coragem, com bom ânimo, amando a vida como recurso maravilhoso de irmos progredindo sempre. Abençoa-nos a todos, Senhor, que todos nós possamos estar sempre sentindo a Tua presença em todo o nosso coração, em todo o nosso interior. Que possamos comungar com a mente maravilhosa, generosa do nosso querido Mestre Jesus, esse irmão maior que cuida da nossa evolução no nosso planeta. Que os espíritos bondosos, mensageiros de Teu amor, estejamos todos unidos, juntos, contando com o amparo e a proteção deles como irmãos mais experientes, que certamente nos amparem e nos ajudem em nossas dificuldades. Abençoe, Senhor, todas as criaturas do nosso planeta. Em especial, abençoe todos aqueles que passam por dificuldades e provas difíceis, como os nossos irmãos do Sul, enfrentando perdas, enfrentando desafios, enfrentando sofrimentos mesmo, mas que eles possam, Senhor Jesus, não perder a confiança em Deus e superarem, e levantarem, e crescerem de novo e continuarem firmes na tarefa de evolução. Ampara o nosso estudo, Senhor, para que possamos aproveitar dessas lições o melhor, a fim de podermos também irmos nos acostumando com as realidades espirituais ainda no corpo físico. Abençoe-nos agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Ô, professor, então, a gente pode começar por aquelas duas perguntas que eu mandei para você? Pode ser sim, porque hoje a gente vai estudar um capítulo que vai ser muito complexo para nós, porque a maioria das respostas do André Luiz não nos esclarece. Ainda bem que nós temos o senhor. Especial. Então, a dúvida da Marlise, né, daqui de Santos, ela falou que ela tem medo do desencarne. Aqui a gente não conseguiu recuperar a pergunta porque está em áudio. Ela não tem medo de desencarnar, mas ela tem medo de reencarnar numa família, como ela conhece lá perto da comunidade que ela vive, que ela às vezes não pode, não consegue atuar por questões N, que ela vê as crianças passando com essas famílias à noite, de madrugada, as crianças chorando. Então ela tem medo de reencarnar numa família dessa, né? Então ela fez essa pergunta e gostaria que o senhor esclarecesse esses desígnios, né, do nosso pai.
Como é que é o nome dela? A gente Marlise. não tem. É Marlise. Isso. Olha, querida Marlise, essa é uma situação muito interessante, porque todos nós, quando olhamos a vida ao redor de todos nós, a gente vê situações que muitas vezes nós não nos sentimos em condições de enfrentar. Por isso mesmo é que a bondade divina nos ampara. Jesus diz para nós que Deus, nosso Pai Celestial, não põe cargas pesadas em ombros fracos, que nenhuma folha de uma árvore cai sem que ele saiba, e que até o cabelo de nossas cabeças estão contados. Isso significa que a misericórdia divina nunca vai nos colocar em situações na qual nós não temos condições de superar, porque isso não seria atitude de amor, atitude de misericórdia. Então, a gente não precisa ter receio dessas dificuldades, porque elas só virão para nós quando nós estivermos devidamente preparados para enfrentar. Nós vivemos aqui na Terra duas experiências muito importantes, que é a experiência das expiações e a experiência das provas. As expiações, como diz o Livro dos Espíritos, né? Uma resposta que os Espíritos dão para Kardec, que Deus não tem pressa. Portanto, nós não vamos expiar aquilo que vai fazer a gente sucumbir de volta. Então, por isso, Deus adia e espera a oportunidade do nosso preparo para enfrentar as consequências dos nossos próprios erros. E, ao mesmo tempo, não nos submete a provas que a gente ainda não está pronto, porque certamente a gente vai sucumbir. É mais ou menos assim. Imagine uma criança que está fazendo o segundo ano, né, da escola, da primeira escolaridade dele, na primeira fase da infância, está no segundo ano. O professor que está ali, quando vai aplicar uma prova para aquelas crianças que estão aprendendo com ela, não vai cobrar lições do terceiro, do quarto, do quinto ano, porque sabe que as crianças não vão saber e não vão acertar. Então, não é assim que a gente procede, a gente não usa um bom senso. Imagina Deus, não é? Então, você não precisa ter receio disso, porque no mundo espiritual, quando a gente está se preparando para a reencarnação, nós somos assistidos por espíritos bondosos que gostam de nós, que são mais evoluídos do que nós, que intercedem por nós para que as nossas experiências na vida encarnatória, a nossa vida de encarnado, seja adequada às nossas forças. Por isso, você precisa ter confiança em Deus. Não tenha medo, mas, ao mesmo tempo, é dever nosso, quando a gente encontra essas situações que são muito dolorosas e difíceis para nós, que a gente já comece a fazer algum esforço de ir superando essas dificuldades com calma, com coragem, sem pressa, nos preparando para um futuro. É assim que a gente deve se colocar diante de nós mesmos e da bondade divina. E a segunda pergunta dela, professor, é que se quando nós desencarnarmos, a espiritualidade vai nos entender pelo pensamento, mente a mente, ou como nós nos comunicamos aqui? Ela ficou com essa dúvida também. Geralmente nós que vivemos no planeta Terra, que ainda é um mundo pouco adiantado, mundo de expiações e provas, quando nós passamos para o mundo espiritual, as colônias espirituais das quais nós vamos passar, ser recebido,
elas são adequadas ao nosso estágio de entendimento. Por isso mesmo, nós vamos ser recebidos respeitando em nós nosso recurso de comunicação. Se nós formos espíritos mais adiantados e já temos condições de entender a comunicação pelo pensamento, a gente vai ter comunicação pelo pensamento. Mas, se não, a gente vai comunicar como a gente faz aqui na Terra, através da conversa, da fala, na nossa língua, no nosso idioma, com os recursos do conhecimento que nós já conquistamos. Portanto, não vai ter uma solução de continuidade. O grande problema da nossa desencarnação é a gente desencarnar com complexos de culpa, com responsabilidade por erros graves que a gente cometeu, porque nesse caso a gente vai ficar vítima de nós mesmos. E quase sempre a gente mesmo, pela vergonha dos nossos erros, pela dificuldade de aceitar a presença de um espírito melhor, não é? A gente vai se envergonhar e a gente vai fugir deles e acaba em situações delicadas na mão de espíritos ainda perturbados, porque igualmente a gente perturbado vai se afinizar mais com eles. Então, o que a gente deve fazer? Procurar, não é, viver uma vida correta, digna, honrada, para que a gente possa contar com o auxílio espiritual daqueles que nos amam, que vão nos receber no mundo espiritual. Então, tudo depende do nosso comportamento. Perfeito, professor. Então, vamos ao estudo da noite, né? Hoje é a segunda parte, capítulo 3, Corpo Espiritual e Volitação. Isso, pode deixar aí o texto, porque nós vamos seguir o texto. E a Kátia colocou aqui, ó, professor. André Luiz não pôde nos dar as respostas por não termos vocabulário para fazer a analogia. Beleza, é isso mesmo, Kátia. A gente vai aprendendo na medida que a gente tem recurso para aprender. Então, questões como as que estão colocadas nesse capítulo, elas vão ficar limitadas ao nosso entendimento. A primeira delas é exatamente essa. Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Então, vamos primeiro esclarecer o que é volitação. Volitar significa movimentar-se com a própria vontade. É mais ou menos assim, eu desejo ir em São Paulo. Estou aqui no interior de São Paulo. Eu desejo ir em São Paulo e imediatamente eu vou. Nada me impede de ir. Enquanto eu estou no corpo físico, eu preciso de arranjar um recurso de veículo, porque eu preciso carregar o meu corpo físico, que está sujeito à ação da força gravitacional da Terra, que não me deixa sair do lugar muito facilmente. Eu tenho que andar, ou tenho que entrar, pegar um ônibus, tenho que pegar um trem, tenho que pegar um carro, ou mesmo um avião, se na minha cidade tiver aeroporto. E se a cidade que eu quero ir tem aeroporto também. Então, enquanto no corpo físico, a nossa movimentação é limitada ao peso e à dificuldade de locomoção do corpo físico. No mundo espiritual, não é assim. Quando nós já estamos com o nosso corpo perispiritual, geralmente a gente pensa num determinado lugar e a gente vai naquele lugar por vontade própria, porque o nosso corpo perispiritual não sofre a ação da força gravitacional. Ela se move com o desejo que o espírito quer de ir. Isso é o que se chama de volitação. Enquanto a gente está condicionado à vida terrena, a gente não sabe fazer isso. Então, quando a gente vai para o mundo espiritual, geralmente a gente é auxiliado pelos espíritos bondosos que nos levam para uma colônia espiritual. Como eles sabem volitar e têm força do pensamento para isso, eles quase que nos carregam para ir em determinados lugares quando a gente precisa de ir.
Suponha, por exemplo, que a gente desencarna. A gente vê isso no livro Voltei, do irmão Jacó, Psicografia de Chico Xavier. A filha dele, que já tinha desencarnado, vem recebê-lo. Ele sai do corpo físico, fica ali durante um certo período, porque o desligamento não é uma ruptura abrupta, é lenta, gradual. Mas quando ele se vê livre do corpo físico, completamente, o corpo já está morto, e ele se liberta completamente, os laços de ligação dele com o corpo são quebrados, ele se sente como um espírito livre, mas ele se sente fraco e frágil. Então, ele vai ser levado por espíritos bondosos. Nesse caso, quem cuida dele é Bezerra de Menezes, que o leva primeiro para se recompor, junta com outros espíritos que desencarnaram naquele mesmo dia, e eles, em grupo, são levados por vários espíritos, entre eles o Bezerra de Menezes, que está comandando o grupo, e eles, então, volitam sob a ação da força mental de Bezerra de Menezes e dos seus auxiliares, dos espíritos que estão ali junto com ele, e vão em grupo para a colônia espiritual, onde eles devem ser recebidos. Depois de um certo tempo, no mundo espiritual, a gente vai treinando e a gente acaba aprendendo a volitar. Então, volitar é você se movimentar através da sua própria força mental. Então, vamos ver o que o André Luiz nos responde aqui. Na metamorfose dos insetos, ele vai fazer, então, uma comparação. A estólise alcança, notadamente, os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Isto é, a lagarta, que vai virar borboleta, vamos dar um exemplo de um dos insetos, para que a gente possa acompanhar, vai, então, hibernar dentro do casulo para fazer a estólise. Isto é, ela vai perder a forma de lagarta, vai desenvolver, então, todos os órgãos que ela precisa, que estavam em estado latente, as pernas, as asas, não é? A parte da alimentação da cara, da boca, que na verdade é uma boca, faz um tubinho que ela vai sugar, não é? Os alimentos das flores, no caso da borboleta. Então, ela vai fazer essa modificação e depois de uma lagarta pesada que ela se torna uma borboleta que vai poder, ao invés de arrastar, de se mover pesadamente como a lagarta, vai lançar voos no ar, batendo as suas asas, não é? Lindas, bonitas, como um inseto, não é? Bonito e leve, que pode se movimentar no ar. Então, ele está fazendo essa comparação. Na metamorfose dos insetos, a estólise, que é essa modificação, alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva da lagarta, não é? E atinge apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório, que é mantido. Efetuado o processo da estólise completa, segundo ele já falou em capítulos anteriores, nós já falamos sobre isso em outra parte do estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária, que lhes era característica, e só então as células que vão transformar em borboleta entram em segmentação, formando na histogênese, na modificação, os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para librar, para voar na atmosfera. Então, é assim que acontece com o inseto, com a borboleta, com a lagarta que vira borboleta. Assim acontece também com as pulpas das cigarras, que depois se tornam cigarras. E assim com a boa parte dos insetos. Assim também, semelhantemente, portanto, após a transfiguração ocorrida na morte do corpo físico, a individualidade
como ser espiritual, ressurge com naturais alterações na, entre aspas, massa molecular no sistema digestivo. Quer dizer, a gente perde a estrutura da máquina corporal, mas sem maiores inovações na constituição geral, que é a constituição do corpo perispiritual, munindo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidade de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração pela força do pensamento nessas circunstâncias não mais encontram as resistências peculiares que acontecem com o corpo biológico, o corpo físico, com o envoltório físico. Então, isso é a volitação. Ao homem comum na encarnação não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições de seu próprio corpo espiritual além-túmulo, porque a mente, no plano físico, está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar usando o corpo físico, inelutavelmente circunscrito aos problemas da estrutura material e, por isso mesmo, incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que ele próprio vive. Então, vocês vejam que ele não entra em detalhes, não explica em detalhes como é que a gente volita. Ele faz apenas uma comparação da lagarta virando borboleta e do espírito saindo do corpo físico e assumindo a sua estrutura perispiritual, que pode se mover através da força do pensamento. Ok? Então, essa é a primeira pergunta desse capítulo, que ele não entra em detalhe, mas dá uma ideia para a gente. Então, vamos para a segunda. Como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? Esse aqui é um outro ponto de interrogação. Será que as células do corpo espiritual são semelhantes às células do corpo físico? A gente não sabe. Isso não é tão simples assim. Então, pensar que o nosso corpo espiritual tem uma organização celular, não é? Semelhante à organização celular do corpo físico, pode não ser uma verdade. É possível que o nosso corpo espiritual seja produzido, seja construído com granulações energéticas de modificação do fluido cósmico, como centros energéticos de atuação. Do mesmo jeito que a gente sabe, né, que as ondas eletromagnéticas se expressam através dos fótons, que são grânulos de energia de natureza eletromagnética. Os grânulos de energia de natureza eletromagnética a gente chama de fótons. E esses fótons, né, se aglutinam junto para formar um raio de luz, um feixe de luz. Como é que será o nosso corpo perispiritual? A gente não tem informação precisa sobre isso. Então, essa pergunta é uma pergunta que está supondo, né, que o corpo espiritual tem vida própria como as do corpo físico. E não precisa ser assim. Aí ele vai responder assim: o problema é de simples orientação, qual acontece numa fábrica de largas proporções, em que a gerência unificada em seus programas de ação supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos cada uma, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. Você vê que ele não responde em detalhe outra vez, mas ele está dando essa ideia para a gente,
que o nosso corpo perispiritual é constituído de minúsculas máquinas, entre aspas, energéticas, que estruturam o corpo perispiritual e que está sob o comando da mente, do espírito propriamente dito, que é dono do corpo físico. E cada um de nós estrutura o corpo perispiritual de acordo com as aquisições que já fez. Portanto, a gente também não pode imaginar, ficar pensando por extrapolação, que o corpo perispiritual é feito de células do mesmo jeito que o corpo físico. Não precisa ser. Muito bem, vamos para a próxima. Esse capítulo vai deixar a gente ainda muito intrigado, porque a gente não vai ter as respostas imediatas para as perguntas que estão sendo feitas. Aí vem uma terceira pergunta. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? Olha bem, essa é uma pergunta também complicada. Como é que o perispírito emite cor? Como é que ele se mostra mais grotesco? Porque a palavra denso não é uma palavra boa para falar do perispírito, porque a gente fala em densidade para matéria grosseira, não é? A gente fala, por exemplo, o ar é menos denso do que o sólido, do que o líquido, não é? O líquido é mais denso do que o ar, e o sólido geralmente é mais denso do que o líquido, as formas líquidas. Mas isso também não é absoluta verdade. Por exemplo, a água, não é? O vapor de água é menos denso do que o líquido, a água no estado líquido. Mas o gelo, que está no estado sólido, é menos denso do que a água. Tanto é que os icebergs, são grandes blocos de gelo, flutuam na água com uma parte para fora, porque ele é menos denso do que a água. Então, a densidade não é uma propriedade da matéria que a gente pode simplesmente extrapolar para o corpo perispiritual. O que a gente pode dizer é que o corpo perispiritual se apresenta mais grotesco energeticamente num espírito mais atrasado do que num espírito mais adiantado, que ele é mais sutil, talvez mais transparente, mais tênue, e que pode, por isso mesmo, obedecer a um comando de uma inteligência e de um sentimento mais avançado. Então, e a cor do espírito depende do estado vibrátil do corpo perispiritual. Se o corpo vibrátil do perispírito obedece ao comando de um espírito elevado, ele vibra em frequência muito alta, e isso se expressa como uma luz. Os outros espíritos podem ver isso como uma luz, interpretar isso como uma luz, luz espiritual, que pode ter colorações espirituais. A cor é simplesmente uma diferença de frequência. No nosso caso, nas ondas eletromagnéticas, a cor verde, por exemplo, tem uma frequência mais baixa do que a cor azul. A cor azul tem uma frequência mais alta, o violeta mais alto ainda. O vermelho é muito mais baixo, depois vem o amarelo, depois vem o verde, depois vem o azul, o violeta. Nessa sequência, a frequência está crescendo do vermelho para o azul. Mas a onda eletromagnética, os fótons, são todos eles semelhantes. Só que um fóton azul vibra em frequência muito mais alta que um fóton vermelho. Então, o nosso corpo perispiritual também se expressa dessa maneira. A palavra densidade não é a palavra mais adequada para descrever. Ok? A forma do perispírito obedece ao comando do espírito. Então, o espírito pode se apresentar como um corpo irradiante de luz, quando ele é mais evoluído,
ou simplesmente a diminuir o seu padrão de vibratório, baixar a sua frequência e se apresentar como um corpo comum, como os espíritos menos adiantados. Podem até, como a gente vê no livro Libertação, de André Luiz, não é? Tornar-se tão pouco vibrátil que ele pode se confundir com o corpo perispiritual dos espíritos mais atrasados que vivem na região umbralina. Então, veja, uma questão de estado vibrátil muito mais do que um estado de densidade. Tá, ok? E a forma pode modificar-se de acordo com o desejo do espírito. Por exemplo, quando eu me desencarnar, eu posso querer manter a minha forma do Otacílio, que vocês todos conhecem, mas posso assumir a forma de uma encarnação anterior, que eu acho mais simpática do que essa, por exemplo. A escolha do espírito. Tá, ok? E ubiquidade não é bem o termo adequado para o corpo espiritual, porque o corpo espiritual vai onde o espírito quer. Onde o espírito vai, ele vai com o seu corpo perispiritual, tá certo? Mas ele pode irradiar do seu pensamento à distância, não é? E se comunicar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, porque é assim que a gente faz também com as ondas eletromagnéticas. A estação de televisão X emite os seus sinais e todas as televisões nas diferentes casas podem pegar o mesmo sinal e ver a mesma imagem. Então, o espírito pode fazer isso também com as vibrações do pensamento. Vamos ver como ele responde. A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para a ela responder com segurança, precisaremos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Vocês viram que eu já entendo isso um pouco melhor e falei isso para vocês, porque eu entendo um pouco mais da mecânica do pensamento, porque eu tenho pensado muito nisso, tenho estudado muito nas entrelinhas dos diferentes livros que o André Luiz vai colocando, as instruções dos instrutores espirituais, e a gente vai tirando ilações dessas informações, às vezes sutis, que estão contidas nos livros que a gente não apreende da primeira leitura, mas a gente vai aprendendo devagarinho. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Não é como o corpo físico, outra vez, porque o corpo espiritual ele se desorganiza energeticamente, desarmoniza os fulcros energéticos que são constituídos dos centros de força, os 7 centros de força que o André Luiz descreve nesse livro, no 2º capítulo. Então, não é bem ferimento, é desorganização. E essa desorganização pode se apresentar externamente para a visão de alguém, de um médium, por exemplo, vidente, como uma escoriação do corpo espiritual. Mas não é uma escoriação, uma ferida ou alguma coisa igual à do corpo físico. Porque, veja bem, há um livro da Ivone do Amaral Pereira, chama Recordações da Mediunidade, onde ela descreve um espírito que ela vê com uma faca nas costas. Né? Uma faca que está enterrada nas costas dele, ele não consegue tirar. O espírito se apresenta assim porque ele acredita que está com a faca nas costas. Então, ele cria, não é? Ele dá uma estrutura para o corpo perispiritual, aparentemente, com uma faca nas costas, mas ele, a rigor, não tem uma faca nas costas, porque aquela faca é criada mentalmente por ele, não é uma faca real,
não é? Mas foi isso que aconteceu, ele fixou essa ideia, ele se apresenta assim. Por isso, um espírito pode se apresentar para um médium com ferimentos no corpo, com braço quebrado, porque ele pensa que está assim. E ele cria essa imagem, para o corpo perispiritual é plástico e obedece ao comando do pensamento. Mas isso é uma estrutura energética que toma a forma, mas não significa que é exatamente aquilo, não é? Como ocorre na nossa vida terrena. Mesmo porque uma pessoa encarnada não pode sobreviver com a faca enterrada nas costas. Certo? Então, veja que é diferente a coisa. Vamos ver como é que ele responde. Dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma na Terra. Não dispomos, entretanto, presentemente, de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Então, vocês fiquem felizes com a minha resposta, que está um pouco mais satisfatória do que a do André Luiz aqui. Eu acho. Desculpe a sinceridade, a honestidade do meu pensamento, mas eu entendo as coisas dessa forma que eu estou colocando para vocês, porque é muito mais fácil de entender e mais racional para a nossa compreensão. Vamos à seguinte. Depois vocês vão perguntar e discutir o que vocês quiserem, porque ninguém precisa concordar com as minhas ideias. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Essa é uma pergunta que eu vou ler a resposta e depois nós vamos conversar. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Resposta: sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese nas células, quer dizer, pela maneira com que as células se organizaram sob a orientação das inteligências superiores que trabalharam pelo estabelecimento da vida na Terra sob o comando de Jesus. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética. A gente pode tirar algumas ilações dos capítulos anteriores, principalmente do capítulo 3 e 4, que ele fala nesse livro. Tudo indica que o primeiro centro vital, primeiro centro de força que se começa como uma semente a se organizar é o centro coronariano, porque é ele que vai aglutinar as células à sua volta para começar, as células não, as moléculas biológicas à sua volta para criar a estrutura celular para o princípio inteligente se apresentar no processo da vida. Então, o primeiro dos centros é o coronariano. O segundo, talvez, a gente não sabe, mas é aquele que predomina sobre a transformação energética nas células e que também é importante para a sobrevivência do nosso corpo biológico, que é o centro de aproveitamento de energia da natureza. A gente vê que isso se dá nas organelas que vão fazer a transformação da luz em energia, como os cloroplastos, e das mitocôndrias, que vão transformar a energia do oxigênio em energias químicas para a elaboração dos processos da vida. Então, os centros de força que vão sendo distribuídos nisso, pode ser que tenha que ver com o centro de força cerebral, que é organizador dos processos energéticos no nosso corpo físico. Então, vejo que é muito complicado a gente saber essa ordem, mas ela não é importante. Então, vamos
parar por aqui, mas a gente pode livremente pensar a respeito disso nos diferentes centros de força que a gente possui no corpo perispiritual, objeto dessa pergunta. Muito bem, qual é a próxima? Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Isso também é complexo de responder. Vamos ver o que ele fala. Associando conhecimento magnético e sublimação espiritual, os cientistas humanos chegarão, por si próprios, à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória e exteriorização da sensibilidade. Você vê que ele também não responde a contento para nós, não é? Quais são os mecanismos, né? Como é que é? Mesma pergunta, deixa eu voltar aqui. Como se processa a exteriorização dos centros vitais. O que a gente sabe, na descrição que o próprio André Luiz faz no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele fala sobre o médium, né, de sexo masculino, ali não lembro o nome, que ele vai sair do corpo físico para se exteriorizar e carrega com ele o que a gente chama de duplo etérico, que é os centros vitais do corpo biológico. E ele, então, fica numa forma ainda pesada, com o perispírito envolvido nesses centros vitais, e ele, então, tem que voltar para o corpo, devolver as energias vitais para o corpo físico e sair só com seu corpo perispiritual. Então, a gente ainda não sabe direito como é que funcionam esses mecanismos, mas o espírito, num treinamento, ele aprende a sair do corpo só com o corpo espiritual, com o perispírito, deixando as energias vitais alimentando o corpo biológico enquanto está em repouso. Então, é complicado isso também, a gente não tem detalhes sobre isso. E essa resposta que ele dá, associando o conhecimento magnético das energias vitais, a palavra magnético aqui não é a melhor, e a sublimação do espírito, espiritual. Sublimação do espírito é a evolução do ser espiritual. Então, devagarinho, a gente vai chegar ao conhecimento disso. No mundo de regeneração, a gente vai adentrar o conhecimento de todas essas coisas, mas ainda está muito cedo para a gente aprender isso no mundo, não é, de expiações e provas que a gente se encontra no final. Aí ele vai fazer uma outra pergunta agora. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico? Se o baço, no corpo físico, é um órgão do corpo físico baço, responsável para fazer as células de defesa do nosso corpo, os linfócitos T, principalmente, que são os linfócitos de defesa do nosso corpo. O baço pode ser extirpado por causa de doenças, sem aparente prejuízos à continuação da existência do encarnado. Então, qual a importância da relação entre o centro de força esplênico, que está no corpo perispiritual, e o baço, que é um órgão, uma glândula, uma neuroglândula, é uma glândula complexa do corpo físico, não é? Que tem uma função de defesa do nosso organismo. O baço pode ter tumor e pode ficar doente, e a gente pode precisar de extrair o baço. E a gente vive sem o baço por um bom tempo, porque a gente tem compensações que o corpo físico faz. E é isso que ele vai responder. Compreendemos que a extirpação do baço, em sua expressão física, no corpo biológico, no corpo carnal, não significa anulação desse órgão no nosso corpo espiritual, porque extirpa o baço, mas não acaba com o centro de força esplênico e que continua no perispírito. E que
interligado com outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético, quer dizer, o sistema que fabrica as células sanguíneas, prossegue funcionando, embora imperfeitamente, no corpo somático, atento às articulações, né, desse conjunto, desse binário mente-corpo. Então, o que acontece é que o nosso corpo, apesar de ter um órgão responsável pela nossa defesa e fabricação das células sanguíneas, não é? Porque ele trabalha junto com as células sanguíneas, o baço, a gente tem outros recursos que pode, sem tanta eficiência quanto o baço, suprir as necessidades do corpo físico, mantendo o funcionamento da vida durante um longo tempo. Mas isso não significa que o centro esplênico do corpo perispiritual, estando nas proximidades e conectado com o plexo nervoso próximo ao baço e com o baço, não significa que essa ligação, não é, não permita que o corpo perispiritual ainda continue utilizando outras regiões do corpo físico, fazendo funcionar de forma menos eficiente, mas mantendo o processo da vida. Isso acontece em qualquer órgão que pode ser extirpado do nosso corpo. E, finalmente, uma última pergunta. Como compreenderemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Interessante isso. Essa pergunta é bem interessante. No caso dos ovoides, os ovoides perderam a forma humana perispiritual e ficaram numa forma ovoide, que é a forma do corpo mental. Aquele corpo mental que ele faz ideia lá no capítulo 2 desse livro. Entendereis facilmente a posição dos centros vitais do corpo espiritual restritos na ovoidização, apesar de não ter elementos terminológicos que a exprimem, pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que se converterá de futuro. Isto é, o espírito, que é o centro, não é, da vida, que é o ser, princípio inteligente, evoluído da condição humana, que está ali sem a forma humana por causa de ideia fixa, na forma ovoide, não perde as conquistas que já fez. Então, elas estão em forma latente, como se fossem sementes, como se fosse, não significa que é, como se fossem sementes que vão desabrochar para reconstituir o corpo perispiritual. Tá certo? Então, quem dá essa forma e estrutura a forma é o espírito propriamente dito, dono das conquistas já realizadas, que podem ou não estar expressas. Quando o indivíduo está na sua normalidade, ele está expressando isso, o corpo perispiritual dele tem a forma humana, com todos os centros de força. Quando ele está na forma ovoide, ele reduz isso a um sistema inicial, que ele pode reconstituir, porque ele já tem a conquista feita. Então, é isso que a gente pode responder também com essa pergunta. E aí termina esse capítulo, que é um capítulo desafiante, cheio de perguntas difíceis e de respostas ainda a desejar, porque a gente ainda não tem a compreensão necessária para entender isso com detalhes. Vamos à nossa conversação. Professor André Luiz, nesse capítulo aí, eu vou estar que nem a Kátia aqui, ó. Ainda bem que temos suas aulas, professor. André Luiz deixa-nos frustrados neste capítulo. Deixa mesmo. Eu também me senti frustrado
quando eu li isso pela primeira vez. Mas a gente vai aprendendo devagar, porque há muitas informações aparentemente soltas em toda a estrutura do conhecimento que a gente vai adquirindo tanto nas obras de André Luiz quanto em outras obras, como também no livro Memória de um Suicida. A gente aprende muito dessas coisas no livro Memória de um Suicida. Talvez é porque o André Luiz, naquela época, ainda ele não tinha as informações necessárias para essas respostas, ou ele não dava para passar na época mesmo? É que talvez os espíritos vão revelando as coisas para nós na medida em que também vai aprendendo as coisas anteriores que a gente precisa ter ideia clara para poder compreender as noções mais na frente. É mais ou menos como a gente faz na universidade. Quer dizer, quando você está fazendo no colégio, você estuda um pouco de eletricidade e magnetismo, não é? Nos cursos de física, do segundo, terceiro ano de física, do colégio, não é? Mas quando você entra na universidade, você faz um curso especializado com todo o tratamento rigoroso, matemático, adequado, para entender com profundidade o eletromagnetismo. Então, a gente tem que ir somando. O conhecimento é dialético. À medida que a gente aprende, fica apto a aprender as coisas com mais profundidade, porque já tem os elementos primeiros para isso. Então, é o crescimento. É um fermento que vai crescendo dentro da gente. E a Diva aqui colocou muito esclarecedoras as explicações do professor. Obrigado. Que bom que a gente vai aprendendo a doutrina espírita devagarinho, não é? E vai podendo avançar. Aqui no Rafael colocou naquela hora que você comentou do livro Voltei. Professor, no livro Voltei, eles vão até o mar também, antes de ir para a colônia. Diz que o mar emite muitas energias reparadoras. É verdade. Agora a gente não sabe que tipo de energia é essa que espírito aproveita. Não é? Porque a gente não sabe como é que os espíritos absorvem a energia da natureza. A gente viu lá no corpo, né, na alimentação, no mundo espiritual, que parece que o corpo perispiritual tem uma espécie de porosidade que absorve a energia do ambiente. A gente não sabe detalhes disso. Mas se os espíritos dizem que a região do mar, que é mais limpo, mais próprio, não tem tantas vibrações ruins dos encarnados, porque a gente não vive nos mares, a gente vive na periferia dele. Então, nas praias onde tem menos gente, tem pouco pensamento ruim, a gente pode aurir energias do mundo, do nosso planeta, de uma maneira interessante. E parece isso mesmo, descrito não só por André Luiz, pelo livro Voltei e por outros, que o mar é uma fonte energética, né, que abastece o nosso mundo. A Kátia colocou também, sim, Rafael, no livro Após a Morte de Otília Gonçalves por Divaldo Franco, o anjo guardião Liebe de Otília leva a uma praia para seguir depois para uma colônia. Isso parece que é um lugar comum, né, de atitudes dos espíritos para fortalecer os desencarnados recentes, para que eles possam se recompor mais facilmente para poder ser levados para as colônias espirituais. E aqui, professor, tem uma pergunta da Rosângela. Gratidão, na pergunta que eu vi a interrogação. Gratidão, professor. Como poderíamos compreender sem as suas explicações? Pensando do jeito que eu fiz. Todos nós temos condições de pensar, de meditar, de perguntar e buscar resposta. Devagarinho a gente vai aprendendo. É sem pressa. E a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a pensar como espírito. Todos nós. O Aldo Nobre colocou aqui, saber muito que o nada é tudo que há. Isso é filosofia. Harmonia. Sob
sob controle e medida. E É aqui isso uma pergunta, mesmo. acho que aqui é a pergunta da Cássia Abreu. Em relação ao médio, a retirada do baço influencia em alguma coisa? Provavelmente não, porque a mediunidade não depende dessa estrutura orgânica como a gente imagina. Depende do fato do espírito, do médium, poder se ausentar, não é? Se emancipar parcialmente do corpo físico, sem perder conexão com o corpo físico, não é? Com alguma consciência, para poder transmitir as coisas do mundo espiritual através do seu próprio corpo, como fazem, em última instância, os sonâmbulos. Certo? Então, é claro que um corpo enfermo tira a atenção do espírito, dono do corpo, dos processos mediúnicos, porque ele não está em condições de fazer isso, ele tem que estar cuidando do próprio corpo. Então, quando o indivíduo está doente, ele deve primeiro se recompor. Mas quando é um caso desse tipo, que tira um determinado órgão, se ele se sente bem, se ele está funcionando relativamente bem, ele pode continuar trabalhando como médium, porque isso não vai atrapalhar. E tem uma pergunta aqui, professor, da Lala. Não é Lala, é Lala. Lala, tá bom. Ela falou que é sem acento. Professor, várias vezes eu tenho a sensação de volitar quando estou sonhando. Isso é possível? E eu também, Lala, eu também faço isso. Eu aprendi a volitar. Eu me lembro, eu tive muitos sonhos aprendendo a volitar. Eu agora nem lembro mais dos meus sonhos. Eu acho que eu faço isso, eu já aprendi, então eu faço isso mais ou menos naturalmente. E a Kátia colocou aqui, professor, no meu entender, essas perguntas são desafiadoras, mas ainda não temos capacidade em conhecimento e entendimento, principalmente, para a compreensão adequada. É verdade, Kátia, mas nós somos seres independentes e temos o direito de pensar com a nossa cabeça, raciocinar com o nosso entendimento e fazer ideias a respeito do tema que são nossas próprias. Essas ideias são ensaios que a gente faz em busca do conhecimento. É assim que o cientista age também. Às vezes não sabe uma coisa na ciência, mas a gente levanta hipóteses, poderia ser assim, poderia ser assado, e vai investigar. E aí esbarra com a solução na investigação e confirma ou não a hipótese admitida a priori. Então, nós podemos fazer a mesma coisa com a doutrina espírita. E não pode dizer que isso é a verdade nua e crua, porque a gente não sabe direito. Por isso eu estou tendo aqui o cuidado de dizer que essa é a maneira que eu consigo pensar nessas perguntas que são complexas para me satisfazer da curiosidade que eu tenho também de saber tudo isso. E parece razoável, porque a maneira de pensar, como eu estou expressando, é também extraído de informações que os espíritos vão nos dando devagarinho, aqui, ali, nas entrelinhas de muitos dos estudos que a gente vai fazendo. Mas, quando vier uma explicação adequada, fala, bom, não era bem do jeito que eu estava pensando, é desse jeito agora. E a gente muda de ideia, não há nada demais em fazer isso. A Luciane colocou, professor Otacílio deixa mais fácil. E aqui, professora, a Maria Lúcia colocou, diante dessa sua explicação, professor, a sensação que fica é que André Luiz está nos dizendo, estudem e depois eu respondo as perguntas completamente. É mais ou menos isso mesmo. Nós não pode ser que nem seja o André Luiz que vai responder, mas algum outro espírito mais tarde, quando a gente estiver mais adequado para compreender melhor. E a Marília colocou, em A Caminho da Luz, Emmanuel menciona que os primeiros órgãos a se formarem nos seres vivos são o coração e os pulmões. São o coração e os pulmões. Como poderíamos relacionar essas informações com a formação dos centros de força?
Você veja bem aí quais são os dois plexos, os dois centros de força responsáveis pelo coração, pelo funcionamento adequado do coração e dos pulmões. É o laríngeo, que controla a respiração e a fala, mas controla todos os processos respiratórios do nosso corpo, porque é um processo de absorção de energia através da respiração, e do coração, que faz circular essa energia para todo o corpo, a fim de que todo o corpo seja aquinhoado das energias necessárias. Portanto, é o centro cardíaco e o centro laríngeo. Veja bem que eu falei do centro coronário e do centro cerebral como aproveitamento das coisas e de reorganização dos sistemas, né, que vão apresentar a vida. Aí vem a absorção da energia e a distribuição da energia, que tem que ver com esses outros dois centros. Então, há uma determinada sequência para isso, que a gente vai aprender com detalhes quando a gente estiver no mundo espiritual. E a Silvia colocou aqui, professor, há um livro de André Luiz em que uma mulher está com câncer e é levada até o mar para tratamento. Ele pergunta feliz se ela vai ficar bem, o instrutor diz que não, que ela vai desencarnar. E André Luiz se frustra e pergunta, então por que levá-la até ali? E o instrutor diz que é por merecimento para que ela retorne bem. Porque ali ela não vai absorver só energia física, mas ela também vai receber energias espirituais que vai fortalecer, não é, a vontade, a coragem, o entendimento dela pela situação que ela está passando. É como se a gente tomasse uma injeção de ânimo, de coragem, de acreditar na vida. Então, esse processo, não é, pode utilizar a tranquilidade das energias que o corpo espiritual pode absorver nas regiões tranquilas dos mares. Aqui o Aldo Nobre colocou algumas observações. Deus nos deu a inteligência para fazermos um bom uso no desenvolvimento do trabalho material e intelectual. Exato. E a gente tem que fazer esse esforço. E aquilo que é para que a humanidade descubra pelo seu trabalho, pelo seu esforço, os espíritos não vão adiantar, porque é nossa tarefa. Senão eles podiam trazer todas as informações da ciência para a gente, não precisa fazer esforço de pesquisar, de aprender, de investigar a natureza, não é? Então é natural que, através do esforço, eu acredito, gente, como eu gosto de estudar a doutrina espírita, e eu gosto de pedir a Deus que me deixe aproveitar o meu sono físico, não é? Muitas dessas coisas eu acho que eu aprendo no mundo espiritual com os espíritos, e vou fazendo depois que eu estou no corpo físico as minhas ideias. E a Kátia colocou, eu queimei bastante os meus neurônios acerca de um determinado tema e a espiritualidade me ajuda. E ajuda mesmo. Pode apostar nisso. E a Deise falou, a complexidade do assunto nos leva a pensar mais. Isso, também é verdade. Aí tem uma pergunta aqui da Olga. Se na dimensão espiritual não há chão como conhecemos, lá todo mundo volita, inclusive crianças? A rigor, Olga, não é bem assim, porque os espíritos atrasados, às vezes, nem sabem que pode volitar, então eles andam. Tá certo? Mas tem muito espírito que tem muita inteligência, porque a volitação não depende da moral, depende da inteligência, de saber como. Tá certo? Então, tem espíritos mais atrasados que volitam, não é? E que se organizam nas esferas das regiões umbralinas, volitam, mas eles não vão aonde quer, só onde a vibração espiritual ainda pesada deles permite. Portanto, eles não têm liberdade de ir e vir
como um espírito superior. Mas eles volitam, pode apostar nisso. E o Aldo colocou: o bom senso moral. Tudo começa no pensamento. Isso. Pensamento é tudo que transforma. Pensamento é a ação do espírito. E a Olga colocou: entendi, legal a resposta. A Lala perguntou: os espíritos que estão no plano espiritual estudam esse tipo de assunto ou outros assuntos? Estuda esse tipo de assunto também. Uma vez perguntaram ao Emmanuel o que ele podia dizer do espírito propriamente dito. E ele respondeu assim: olha, meus irmãos, eu, por enquanto, estou estudando o perispírito, não cheguei ainda no espírito, não. Eu estou tentando entender como é que é o nosso corpo espiritual. O Emmanuel. E o professor falou que vai fazer curso lá e todo mundo vai se matricular no curso, né, professor? Pois é, vamos andar junto. Professor, não temos mais perguntas aqui no nosso chat, né? Então, acredito que ficou um pouco mais claro, né, a ideia que a gente continua a estudar, como foi colocado aqui pelos nossos companheiros. Já são 10h10. Isso. E não temos mais pergunta. Então, só agradecer a todos que estiveram aqui conosco nesta noite e convidá-los para que na próxima sexta-feira nós possamos estudar o capítulo 4 dessa segunda parte, onde falaremos de linhas morfológicas dos desencarnados. Vamos falar sobre como é que a gente é. Feio, bonito. Chegou uma pergunta, vai chegar uma pergunta aqui do Rafael, ele colocou assim, ó. Opa. Professor, uma pergunta um pouco fora do tema a respeito do tempo, mas ele não colocou a pergunta ainda. Então vamos aguardar um pouquinho. Uhum. Enquanto isso, aqui tem o Aldo Nobre colocou: ondas e vibrações combina transformações dos elementos. Muita gratidão pela Luciene. A Lala, muito obrigada. A Estila mandou palminhas e agradecendo a Deus. A Ana cita: gratidão, professor. Vamos ver aqui, ó. O Rafael colocou: já ouvi falar que tempo é relativo, como se na matéria o tempo passasse mais devagar. Na verdade, isso vem, Rafael, da teoria da relatividade geral de Einstein, não é? Quando Einstein escreveu a teoria da relatividade, ele fez uma modificação nas equações de movimento, não é? De equações da física, incluindo o tempo como uma variável, como se fosse uma variável espacial. Certo? Então, na visão da relatividade geral, o espaço-tempo é um espaço-tempo quadridimensional. Tem as 3 dimensões espaciais e uma dimensão tempo, que multiplicado pela velocidade da luz, qualquer velocidade multiplicado por tempo tem dimensão de espaço. Então, velocidade da luz vezes o tempo dá uma estrutura adicional de um espaço adicional. Então, a gente vive num espaço quadridimensional, 3 dele tem significado puramente de espaço e o último de espaço-tempo. Quando a gente escreve as equações da física utilizando esse conceito, a gente verifica que o tempo não é uma grandeza, tá certo? Que não sofra variação com a velocidade. Quanto mais veloz você está, isso para velocidade próximas da luz, 300 mil quilômetros por segundo, velocidade de fração próxima da velocidade da luz, o tempo passa mais devagar.
certo? Essa é a ideia. Então, o tempo passa mais devagar para quem está muito veloz. Não é o nosso caso, porque as nossas velocidades de movimentação são todas baixas. Então, para nós, o tempo é uma grandeza quase que absoluta. Mas não é verdade isso para grandes velocidades. Para grandes velocidades, o tempo modifica. Tá certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Imagina o nêutron. O nêutron é uma partícula, não é? Que pode desintegrar num próton e num elétron. E ele tem uma vida média. Quando os nêutrons estão fora do núcleo atômico, estão livres, fora do núcleo atômico, a gente produz isso em reatores nucleares. Quando os nêutrons estão fora, ele tem um tempo de vida e decai em um próton, um elétron e um neutrino. Tá certo? Ele arrebenta em 3 partículas. Esse tempo de vida média depende da velocidade. Se o nêutron estiver muito veloz, ele demora mais tempo para decair do que quando ele está lento. Tá certo? Então, isso é a relatividade do tempo. O que caracteriza a estabilidade do nêutron com a velocidade é uma coisa que a gente fisicamente não sabe explicar, mas é constituição das forças nucleares que mantém o nêutron, não é, como partícula até ele desintegrar. Isso acontece com vários mesons que também decaem em outras partículas. Então, a gente mede que o tempo é relativo com a velocidade dessas partículas, medindo a velocidade média delas em função da velocidade que elas têm, porque elas são sempre muito velozes. Agora, ele não sabe como é que isso implica na realidade espiritual. E ele colocou aqui, professor, um comentário. Ouvi uma história que se 2 irmãos gêmeos fossem separados, um fosse para o espaço e o outro ficasse na Terra, o irmão que ficasse na Terra ficaria mais velho quando os 2 irmãos fossem reunidos. Pois é, isso é um pensamento, pensamento, é uma experiência mental. Ela não se realiza, porque para que o gêmeo que foi para o espaço ficar jovem, ele tem que viajar com a velocidade próxima da luz. Então, ele tem que ir para o espaço, mas em qualquer velocidade, não. Na velocidade da luz. E a gente tem que entender, a gente tem que provar também que a fisiologia do corpo físico não se altera com a velocidade ou se altera com a velocidade. Isso também a gente não sabe. Por exemplo, se o indivíduo está viajando num foguete que está com a velocidade de 10% da velocidade da luz, em vez de 300 mil quilômetros por segundo, 30 mil quilômetros por segundo. É 1/10 da velocidade da luz. Já é relativístico. Então, a fisiologia dele, para ele poder ficar jovem, tem que funcionar lentamente. Então, ele passa tempo da Terra de 50 anos viajando, mas o tempo dele é menor do que é diferente desse, porque ele está num relógio diferente. Quando ele voltar para cá, ele está jovem e o irmão que ficou aqui em velocidade baixa está velhinho. Essa é uma ideia, é um pensamento. Nunca foi realizada experiência nenhuma com isso, isso não precisa ser verdade. O corpo físico pode não resistir a velocidade muito alta. Então, professora... peraí, chegou mais um aqui. Ó. Não, é um agradecimento dele. Isso é pura física, viu, gente? Tem nada a ver com espiritismo. Ele colocou, muito obrigado, professor. Preciso estudar bastante ainda, mas eu chego lá. Um dia eu vou entender melhor. Isso, faz um curso de física, manda brasa. Alguém colocou aqui, ó, se não me engano, a Olga, que ao deitar ela pede para... Quer ver? Aqui, ó. Ao deitar, ela pede para ir para o grupo de estudo. Eu também peço, ó.
Então vamos todos pedir para ver se a gente forma uma sala lá também, né, professor? Você abre a sala lá para nós? Se a gente quiser, a gente faz uma sala. Então, boa noite a todos. Queremos aqui agradecer a companhia, as perguntas, os comentários, né? Essa energia, essa vibração por esse estudo. Fomos mais de 120 telas conectadas, mas eu creio que muito mais corações unidos, porque geralmente tem 2 ou 3 pessoas. Então, é muito gratificante, uma gratidão muito grande, né, a Deus por podermos estar aqui com o professor aprendendo um pouco mais sobre a vida espiritual, né, sobre essa evolução que temos aqui e lá. Certo, professor? Vamos junto, que sozinho é mais difícil. Então, queremos agradecer a todos e vamos à prece, professor? Vamos, pode fazer para nós. Então, tá bom. Então, vamos unir nossos corações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, bondoso, amoroso, nosso Criador, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que nos ampara, que é nosso amigo incondicional de todos os momentos, que nos prometeu estar conosco até os fins dos tempos, nos amparando, nos guiando, a toda espiritualidade bondosa que permitiu que nós tivéssemos essa obra ao nosso alcance, tivéssemos o esclarecimento através do nosso querido professor Otacílio, ao qual dirigimos agora nossa gratidão pelo aprendizado, pelo estudo, e que possamos, irmãos e irmãs, sermos multiplicadores do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que tanto nos ensina, que tanto nos esclarece, que tanto nos ama. Que possamos espalhar o seu amor, o seu Evangelho a todos aqueles que nos rodeiam, a todos aqueles que por nossos caminhos passarem, e que possamos a cada dia nos melhorar como espíritos que somos, para continuar a caminhar neste planeta que nos abriga, que nos acolhe. Obrigado, Senhor da vida, por tudo que nos tem dado e por todas as oportunidades que temos recebido e por todas as bênçãos. Ampara todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, de grandes provas em suas vidas, e que eles possam receber essa energia que agora emanamos para acalentar seus corações e trazer perspectivas de esperança e de uma vida futura melhor. Nos ampare hoje e sempre, Mestre querido, e permaneça conosco. Que assim seja. Assim seja. Então, boa noite, meus amigos. Até a próxima semana. Tenha uma ótima semana, um bom fim de semana. E estaremos aqui na próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Um abraço em todos.